A decisão de Boris Johnson de suspender o parlamento britânico. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e mais um capítulo da longa novela que envolve o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Para quem não sabe, o Brexit foi aprovado em referendo pela população do Reino Unido em junho de 2016. Ficou estabelecido que o Reino Unido ia sair do bloco até 2019. A data inicial estabelecida era março de 2019 e ficou aí uma dúvida. Existem duas possibilidades quando um país sai de um bloco. Ou ele sai com uma formalidade, um acordo formal, de forma mais amigável, ou ele sai de forma abrupta. Sair de forma abrupta significa abrir mão de forma abrupta de tudo que o bloco traz. Livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, a possibilidade de que alguém de um país more no outro ou trabalhe no outro e vice-versa, e tudo o que envolve ainda mais a União Europeia sendo um bloco potente que é. E uma saída negociada envolve, saiu, acabou, mas a gente não está acostumado com essa nova realidade. Vamos fechar alguns acordos para garantir que nenhum dos dois sofra muito com isso. A União Europeia, obviamente, não gosta de se ver enfraquecida, não gostou de ver um país como o Reino Unido caindo fora, mas aos poucos aceitou a ideia. Foi aprovado em referendo, vai ser assim. No Reino Unido, em paralelo, o primeiro-ministro era o David Cameron. Assim que teve o referendo, ele renunciou. O referendo ele teve um resultado surpreendente. A saída foi aprovada com 51,8% dos votos. Muito apertado o resultado. Muita gente não foi votar. A previsão dada pelas pesquisas de opinião nos dias anteriores, apesar de um resultado apertado, indicava uma permanência na União Europeia. Então, David Cameron, surpreso, renunciou ao cargo, disse que não estava disposto a negociar esse tipo de saída, que ele era completamente contra. E quem passou a ser a primeira-ministra foi a Theresa May. Ela era contrária ao Brexit, mas sempre se mostrou bem disposta, e ninguém questionou essa disposição em negociar o acordo. Negociar com a União Europeia quais seriam os termos dessa saída. A Theresa May iniciou as negociações, só que ela se demonstrou extremamente frágil no poder. Ela teve problemas seríssimos com o parlamento britânico. Bom, ela preparou um acordo de saída, entregou para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, que não gostava da ideia no começo e foi se acostumando, aprovou o acordo que a May propôs, estabelecendo normas com relação à fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que é uma questão muito polêmica, né, que envolve essa saída. Eu tenho um vídeo que trata sobre isso, eu vou colocar o link na descrição, acompanhado do link de um vídeo de errata, em que eu corrijo alguns equívocos que eu cometi nesse vídeo, mas acredito que a ideia, de modo geral, dê para entender bem. A questão, obviamente, do livre comércio, da livre circulação, da situação dos britânicos que vivem em outros países da Europa atualmente, das pessoas de outros países da Europa que vivem na Inglaterra hoje, ou nos outros países do Reino Unido, e por aí vai. Fato é o seguinte, a União Europeia aprova este acordo e o Parlamento Britânico não aprova. Porque vejam só a situação. Os parlamentares que eram contra o Brexit, eles obviamente votaram contra porque não faz sentido sair e eu não vou tutelar um acordo que envolva essa saída. Os que eram a favor ficaram rachados, porque alguns eram a favor e falaram, esse acordo tá muito legalzinho com a União Europeia. Talvez se não tivesse legal com a União Europeia recusasse ele. Então, um jogo político difícil de lidar, a Theresa May não conseguiu lidar com ele, ela não conseguiu fechar acordo. O prazo estabelecido para a saída entre o Reino Unido e a União Europeia, a única coisa que tinha ficado de verdade definida era 31 de março. Foi adiado para 31 de maio, depois para 31 de outubro agora. E a Theresa May, ela renunciou em maio. Disse, não tô dando conta, tem a foto dela chorando no discurso, que ficou clássica e por aí vai. E aí quem assumiu foi o conservador Boris Johnson, virou primeiro-ministro britânico. O Boris Johnson, defensor radical do Brexit. Desde o início. Ele, inclusive, chegou a fazer parte do governo da Theresa May, né? Ele foi ministro de Relações Exteriores da May, também parte do governo do David Cameron. Largou o governo em 2017 ou 2018, eu não me lembro exatamente. De qualquer forma, quando o Boris Johnson chega ao poder, a impressão que se passa, olhando de forma simplista, é de que, bom, pro bem ou pro mal, sabemos o que vai acontecer.
mas essa é só a primeira impressão. Boris Johnson nunca soube exatamente como lidar com o Brexit. Ninguém do Partido Conservador, ninguém do Parlamento Britânico e ninguém, absolutamente, tinha noção de como poderiam se conciliar todas essas questões até o dia 31 de outubro. E notem, falta agora 2 meses, praticamente 2 meses, sábado agora completam 2 meses de distância para essa saída. O Boris Johnson se viu então numa sinuca. Eu quero sair, e sair é um objetivo absoluto que eu tenho ocupando este cargo. Sair com acordo tá quase impossível. A União Europeia aprovou o acordo da Theresa May e não estava disposta a fechar outro. O parlamento não vai aceitar o acordo da May. Bolar um outro acordo que tenha consenso do Parlamento Europeu e do nosso parlamento é também inviável. Então, a única possibilidade que envolve sair está ligada a uma saída sem acordo. E aí a oposição começou a ficar enfervorosa. Notem, no começo do ano eu comentei com vocês sobre as possibilidades do Brexit, no momento em que a Theresa May estava tendo problemas no parlamento britânico, estava tendo a votação do acordo que ela tinha estabelecido, dos termos que ela tinha estabelecido. E eu disse que era uma coisa muito improvável, mas até possível, que a saída fosse abrupta e sem acordo, sem nenhuma conversação. Agora é o mais provável. A oposição também ficou incrédula com essa situação e disse o seguinte: olha, vamos aprovar uma lei estabelecendo que sem que haja um consenso, é uma palavra chata de repetir, mas é a que melhor expressa, tá, gente? Acordo, novamente, última vez no vídeo que eu falo acordo. Mas sem que haja um acordo, a gente não vai cair fora. O Boris Johnson percebeu essa ideia da oposição e disse: se isso for aprovado, a gente vai acabar não caindo fora. E aí ele faz esse pedido para a rainha Elizabeth II. Ele pede para que o parlamento seja suspenso por 20 dias. Quando a gente vê isso do Brasil, a gente fica assustado. Parece o presidente mandando fechar o Congresso. Bom, vamos entender um pouco de calma. Oficialmente, a medida que o Boris Johnson adotou, ela se chama prorrogação. É um mecanismo muito antigo que marca o fim de cada sessão parlamentar. Uma sessão parlamentar ela equivale a 1 ano de trabalho do parlamento no geral. Então, a gente pode fazer um comparativo com o recesso parlamentar que a gente tem aqui no Brasil. O Congresso pausa suas atividades de forma absoluta e depois retoma. Vamos pegar não o recesso de julho, o recesso de meio de ano, mas pegar o recesso de fim de ano. Porque o Congresso, quando volta no começo de ano, volta com eleição no Senado, eleição na Câmara a cada 2 anos, volta com uma questão mais de ritual. Então, o parlamento britânico normalmente para entre abril e maio, a pedido do primeiro-ministro, um pedido esperado, um pedido que ganha consenso por parte dos parlamentares e da rainha, e depois volta normalmente depois de 3 semanas. Bom, oficialmente é isso, e é isso que está sendo feito agora. Um pouco fora de época, mas que está sendo feito agora. Só que tudo que envolve a saída do Reino Unido da União Europeia é muito particular e muito novo. E a vida política do Reino Unido tá do avesso desde que a gente teve essa decisão em 2016. E uma das coisas que a gente observou foi que desde junho de 2017 a gente não tem essa prorrogação, a gente não tem essa suspensão do parlamento. Há 400 anos que o intervalo não era tão grande. Bom, a suspensão que o Boris Johnson solicitou, ela vai entre o dia 9 e 12 de setembro até o dia 14 de outubro. O que ela faz? Inviabiliza de forma completa qualquer discussão a respeito da saída do Reino Unido da União Europeia. Inviabiliza, praticamente, que uma lei seja aprovada impedindo que essa saída ocorra sem que seja fechado um texto entre Reino Unido e União Europeia com termos adequados a ambos. E aí que entra a grande polêmica, gente. Isso está sendo chamado por muita gente da oposição de golpe. Porque é um mecanismo legal, mas é um mecanismo legal que de forma evidente e clara está sendo utilizado nesse momento para neutralizar um debate dentro do parlamento. Um mecanismo que no geral serve apenas de intervalo, não para impedir que um debate ocorra, não para impedir que a oposição tome algum tipo de decisão, faça algum pedido, aprove alguma lei. E isso está sendo um caos completo.
E a gente tem algumas possibilidades daqui em diante. A primeira é uma saída realmente sem que seja fechado um acordo no dia 31 de outubro. A segunda é que o Boris Johnson apresente algum texto no dia 17 de outubro. E aí a União Europeia acabe aceitando esse texto e o parlamento, depois, não tendo tempo de ter discutido antes, também acabe aceitando, o parlamento britânico, e a saída fique definida dessa forma. A outra possibilidade é, novamente, a União Europeia prorrogar o prazo final. É improvável, mas já aconteceu 3 vezes. Cada vez que acontece se torna mais improvável, mas vamos ver. Outra opção é que o parlamento, consiga aprovar a tempo, antes do início dessa suspensão, uma lei que vete o Brexit sem acordo, mas é difícil. Ou que o parlamento aprove uma moção de desconfiança, né? Uma moção de desconfiança eu expliquei pra vocês o que era num vídeo no mês de abril que eu gravei. Ela é, vamos resumir, parecida com um processo de impeachment, tá? Várias diferenças, mas na prática tira o primeiro-ministro do poder por decisão dos parlamentares. Uma moção de desconfiança pode ser feita também, mas o Johnson pode acabar vencendo ela e o governo pode continuar no poder e conseguir seguir com seus planos. Bom, se for pra loteria, vamos lá. Eu acredito que o mais possível agora seja uma saída sem acordo. Uma saída sem acordo, ela significa basicamente tudo que eu já expliquei durante todos os vídeos sobre esse tema. Ela significa um caos na fronteira com a Irlanda. Ela significa problemas sérios no controle de imigração. Ela significa uma situação bastante delicada para os britânicos, para as pessoas do Reino Unido que moram nos outros países da Europa. E para quem é da Europa e trabalha ou mora no Reino Unido. Gente, esse processo ele começou confuso porque ele é algo grandioso e na essência complicado. É a saída do Reino Unido de um bloco gigantesco e que... Notem, um bloco que tem moeda única. O Reino Unido nunca adotou, mas o euro já mostra como que é um bloco forte e que interfere no cotidiano das pessoas que vivem dentro dele. Além de ser confuso e complexo na essência, ele vira confuso e complexo pela forma como ele surgiu. Num referendo com uma diferença de votos válidos de 2%. Se 1% mudasse de lado dos votantes, não seria aprovado. No referendo que muita gente esperando um resultado diferente, muitas vezes os mais jovens, acabaram não indo votar. Num referendo em que o resultado ficou muito dividido regionalmente, com disparidades. Em Londres quase ninguém é a favor. Então, começou assim, porque e pela forma como começou, e a tendência é que acabe assim. Acabe com uma coisa sem acordo, sem tudo isso. Vamos observar, tem gente tentando entrar na justiça. Uma expressão que está sendo muito utilizada no Reino Unido para descrever a decisão do Boris Johnson é a very British coup, um golpe bem britânico, que é a expressão que deu nome a um livro de um deputado trabalhista, né, o Chris Mullin. Essa expressão está sendo utilizada de forma muito ampla, então essa decisão do Boris Johnson está sendo muito mal vista e é reflexo da instabilidade que a política britânica vem vivendo nos últimos tempos. Espero que tenha ficado bem claro, espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês sobre o que significa essa decisão do Boris Johnson, em que contexto ela ocorre e quais as consequências que ela pode ter para o Reino Unido como um todo, principalmente no que é ligado ao Brexit. Um abraço e até a próxima.